O senador Requião ontem não apenas brilhou falando sobre as cotas, mas deu uma verdadeira aula sobre a política do Paraguai na Comissão de Relações Exteriores. Permita que eu diga que o senador Simão me relatou esse fato do discurso de Vossa Excelência sobre o senador Requião. Quero me somar a Vossa Excelência só. Prometo não atrapalhar mais. Vossa Excelência tem crédito. Eu tive a oportunidade e o prazer de compartilhar da audiência pública em que recebemos o ministro Patriota e, de fato, a reflexão, não apenas a reflexão, mas o histórico que Vossa Excelência fez trazendo aos dias atuais a conjuntura que vive o Paraguai, foi, de fato, um momento muito importante, muito relevante, e eu quero cumprimentá-lo, quero parabenizá-lo, senador Requião. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, estamos diante de um cenário cada vez mais desafiador para a indústria brasileira. A crise internacional, a partir de 2008, desencadeou dificuldades para além da apreciação do real. O mercado internacional encolheu, aumentou a competição e o uso de mecanismos protecionistas. Ficou mais difícil exportar, e isso está claro no desempenho da balança comercial brasileira, que saiu de 30 bilhões de dólares em 2011 para um saldo provavelmente zero em 2012. Com isso, diversas empresas e companhias brasileiras que fizeram um grande esforço exportador na última década se voltaram ao mercado interno, mas este também passou a crescer menos desde o ano passado. A produção industrial brasileira vem, assim, em declínio há alguns meses, e é clara a perda de confiança do empresariado industrial brasileiro. O governo vem e tem, na prática, estendido a mão com medidas conjunturais muito importantes. São diversas as medidas setoriais e pontuais, todas elas muito importantes, voltadas, sobretudo, à desoneração temporária, à facilitação de crédito, sobretudo via a BNDES, a redução do custo financeiro. Mais uma vez o Copom se reuniu ontem, reduzindo ainda mais a taxa de juros. O enfrentamento feito pela presidente Dilma tem resultado numa diminuição dos encargos financeiros, e esse enfrentamento tem sido, na prática, muito importante. A redução do custo, enfim, do financiamento, o crédito como ferramenta essencial para que o empreendedor possa ir adiante com seus investimentos. Na prática, as perspectivas convergem para uma leve aceleração do produto interno bruto no segundo semestre, mas o Brasil poderá fechar um ano com um crescimento ainda inferior a 2011, quando crescemos 2,7%, e já se faz uma análise com algum grau de precisão de que o Brasil poderá crescer menos de 2% esse ano, o que seguramente trará enormes problemas à economia brasileira. O debate público sugere que o governo adote uma agenda mais voltada à criação de condições para que as empresas possam competir em melhores condições, tanto no mercado externo quanto no interno, onde compete com os importados, através, sobretudo, de intervenções mais estruturantes, com visão de médio e longo prazo, para além das iniciativas pontuais que nós estamos acompanhando, que são importantes, mas, a meu juízo, absolutamente insuficientes para que nós possamos incorporar ganhos efetivos de competitividade à indústria nacional. Estudos recentes divulgados pela Fundação Dom Cabral calculou que somente a falta de investimentos públicos no setor de logística, portanto de infraestrutura, em nossos portos, aeroportos, rodovias e ferrovias, já provoca perdas na economia da ordem de 80 bilhões de dólares. O valor corresponde a 4% do produto interno bruto e é idêntico ao volume que o país precisa investir para acabar com os gargalos no setor. Eu tive já a oportunidade de ocupar a tribuna
do Senado chamando atenção para a baixa performance, e tive a oportunidade de ser aparteado pelo senador Requião, das áreas que têm a responsabilidade no governo federal de operar os resultados, de fazer com que os investimentos no campo da infraestrutura possam caminhar, sobretudo os investimentos no campo do DENIT, no campo da Valec, que estão com uma performance absolutamente baixa, muito incompatível, inclusive, não é, daquilo que nós estamos precisando. O custo logístico, por sua vez, representado pelos gastos dos empresários com transporte de carga, chega a 12% do PIB, muito acima do observado em outros países. Na China, na África do Sul, ele está entre 8% e 9% do produto interno bruto respectivo desses países. Nesses países, devido aos fortes investimentos realizados nos anos recentes, a expectativa é de redução ainda maior de participação da logística e na infraestrutura no custo global da indústria desses países. Os reflexos da perda, enfim, de competitividade, segundo a Fundação Dom Cabral, são sentidos na redução da capacidade de produção da indústria, que sofre aumento no seu custo operacional, e na redução da renda per capita do produtor, que é ligado também ao agronegócio, que tem sofrido enormes perdas em razão dos gargalos em nossa logística e em nossa infraestrutura. Mas há ainda outros gargalos impedindo a competitividade das empresas brasileiras. Um caso emblemático dessas importantes empresas e arranjos industriais ocorre exatamente no setor de aço, no setor siderúrgico, uma das mais importantes e estratégicas vocações do Estado que eu tenho o orgulho de representar aqui nesta casa, o Estado do Espírito Santo. Recentemente, o jornal Estado de São Paulo faz uma análise muito apropriada e pertinente da conjuntura, da complexidade dos desafios da siderurgia brasileira, que com uma capacidade instalada para produzir 48 milhões de toneladas de aço, recorde histórico, a siderurgia brasileira vem atualmente obtendo e passando por uma de suas mais duras fases. Enquanto as exportações encolhem, as siderúrgicas nacionais não conseguem defender-se nem mesmo no mercado interno. Dos 26 milhões de toneladas que anualmente são consumidas em nosso país, quase 15% provém de países que atuam agressivamente nas exportações, grupo que inclui a China, a Coreia do Sul, a Rússia, até mesmo a Ucrânia e a Turquia. Apesar da recente alta do dólar diante do real, persistem as queixas quanto ao câmbio, mas há problemas mais complexos ligados ao custo Brasil que agravam ainda mais a falta de competitividade, não é, da indústria siderúrgica brasileira. O alto custo de produzir no Brasil pôs fim a um período em que o país era visto como uma grande e importante plataforma para exportação de produtos siderúrgicos. Um exemplo é a situação da Companhia Siderúrgica Atlântico, cuja construção começou em 2006 e que começou a operar agora, em 2010, lá no estado do Rio de Janeiro. A CSA, controlada pela ThyssenKrupp, em parceria com a Vale do Rio Doce, divulgou há poucos dias um prejuízo da ordem de 8 bilhões de reais e está à venda. Imaginem, uma siderúrgica que acabou de ser inaugurada, estratégica para o estado do Rio de Janeiro, estratégica para o país, né, já apresenta no seu segundo ano de produção, um prejuízo dessa natureza. Analistas citam ainda a pesada carga de impostos sobre o setor. Antes dos impostos, o Brasil é o terceiro país mais competitivo do mundo para produzir aço, ou seja, vis-à-vis, em igualdade de condição com qualquer país no mundo, nós somos o terceiro país com melhor competitividade. Mas quando nós incorporamos a carga tributária aqui em nosso país, nós caímos para último lugar no ranking global de competitividade da indústria siderúrgica. Estreitamente ligado a essa questão está o custo da energia elétrica, que vem se tornando proibitivo, pois subiu mais de 4 vezes nos últimos 10 anos.
e também devido à baixa taxa de investimento no país. Há pouco uso e consumo de aço pela construção civil e o consumo de aço per capita não passa de 145 quilos. Na China, o consumo per capita, alavancado pela expansão industrial e pelas obras de infraestrutura, saltou para 500 quilos per capita em período recente, ou seja, de forma per capita, a China está consumindo aproximadamente 5 vezes mais, consumindo 5 vezes mais aço que o nosso país. Recentemente, o Dr. André Gerdau, presidente do Grupo Gerdau, um grupo tradicional em nosso país, em entrevista ao Valor Econômico, disse que há um grande elenco de investimentos previstos, mas os projetos não evoluem na velocidade adequada. Para que essa situação se reverta, é necessário melhor gestão de recursos públicos, com ênfase em parcerias público-privadas e concessões ao setor privado, evidentemente, que ele aborda a necessidade de mais investimentos no campo da infraestrutura para que nós possamos obter ganhos de competitividade, o que é fundamental. Também em recente encontro empresarial na Fiesp, o ministro Guido Mantega afirmou a gravidade da crise e debateu um conjunto de sugestões do movimento Brasil Competitivo para o aumento para a melhoria da competitividade de nossas empresas. E é fato, além de tudo, que a crise, apesar de grave, não eliminou recursos disponíveis para investimentos. As 100 maiores companhias reduziram investimentos, privilegiando a acumulação de recursos, e esses recursos acumulados podem gerar um boom de investimentos quando a situação econômica melhorar, o que não se avizinha em razão da complexidade não apenas dos Estados Unidos, mas da complexidade da crise na União Europeia. Contudo, a mesma agência revela que o Brasil perdeu uma posição entre os países preferidos pelos empresariados com destino do investimento estrangeiro direto para os próximos anos. Foi a primeira queda que sofremos neste ranking desde 2008. Já caminho para encerrar, senhor presidente. De acordo com o relatório global de investimentos da entidade, o país que ocupava a 4ª posição no ano passado, agora aparece em 5º lugar com destino preferencial para a realização de aportes em capital produtivo. A Indonésia, que aparecia em 6º lugar no ranking do ano passado, ultrapassou o Brasil e agora está em 4º lugar entre os destinos mais atrativos para investimentos diretos. Nas primeiras posições estão China, Estados Unidos e Índia. O Brasil começa a perder um pouco do seu brilho, conquistado gradualmente com muito esforço e com muita luta a partir de melhorias contínuas e substanciais no seu ambiente de negócios e nas relações com investidores internacionais a partir dos anos. Estratégias de longo prazo e assegurar a persistente recuperação da competitividade estrutural das empresas brasileiras. Quero publicamente, já encerrando, senhor presidente, trazer o meu apoio às iniciativas voltadas para melhorar o ambiente de negócios no Brasil, a fim de promover a melhoria consistente de nossa competitividade, porque isso seguramente terá um reflexo muito grande na geração de empregos e na geração de oportunidades para brasileiros. Parece simples, mas esse tema, competitividade, toca em iniciativas de diversas naturezas e envolve diversos aspectos regulatórios, por exemplo, como simplificação de leis e melhorias técnicas nas agências reguladoras, até mudanças no mercado de trabalho, no sistema educacional e na estrutura de gastos do governo que precisam poupar mais e reservar mais recursos para investimentos. É a manifestação que trago, senhor presidente, ao plenário do Senado nesta tarde de quinta-feira. Muito obrigado.